Amém. Graça e paz esteja com todos. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra a tua Bíblia comigo, meu amado irmão, em João, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Por gentileza. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais longa hoje. Abra a tua Bíblia comigo em Evangelho de João, capítulo de número 1. Todas as pessoas que nos visitam hoje, pela primeira, segunda, terceira vez, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre, Nós estamos muito felizes em recebê-los aqui nessa noite. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós: no princípio era o Verbo, e ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes os direitos de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, aquele que já existia antes de mim. Todos recebemos a sua palavra, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou-o conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É um profeta? Ele respondeu: também não. Finalmente perguntaram: então quem é você? Dê-nos uma resposta para que possamos levar aqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto ao Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Eu tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração.
O Espírito Santo, Pai amado, Ele ministra tanto na nossa coletividade quanto na nossa individualidade. Que os nossos ouvidos eles possam estar atentos, que a nossa mente possa estar cativa à Sua palavra, que nós possamos estar com o coração aberto, Pai amado, para receber não o que o pastor irá ministrar, mas o que o Seu Santo Espírito irá ministrar através da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Toda honra, glória, louvor e adoração nós damos somente a Ti. Amém. Amém? Você que está de pé pode se assentar em nome de Jesus. Se você quiser abaixar um pouquinho o teclado, acho que está um pouquinho acima do nível, por favor. Amém, irmãos? Como a pastora Patrícia introduziu, Gabriela também falou um pouquinho disso, né? Hoje não é novidade para ninguém, nós celebramos a Páscoa. Amém? Algo que não começou na igreja moderna, algo que o povo de Israel, né, eles já celebravam desde antigamente. Quando nós vamos ler Êxodo capítulo de número 12, após as 10 pragas, né, nós vamos ver que o Senhor próprio Deus, Ele instrui ao seu povo como então celebrar a Páscoa. A Páscoa é talvez uma das comemorações mais importantes do cristianismo. Amém, irmão? E por isso nós devemos celebrar de verdade, não simplesmente, né, o sacrifício de Jesus, mas sua ressurreição, vida, assunção e a sua futura volta. Amém? Aleluia, porque o Senhor, Ele está vivo. E se Ele está vivo, todas as suas promessas permanecem vivas com Ele até que Ele venha e consume todas as coisas de novo. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de João, ele é tremendo. Diferente dos outros 3 evangelhos, João, ele é aquele que começa testificando a respeito de quem Cristo era desde a fundação de todas as coisas. Ele diz que no princípio ele era a própria palavra de Deus. Amém? No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Amém, irmão? E aí João vai continuar dizendo assim: e tudo aquilo que foi feito, sem ele nada teria sido feito. Sabe, às vezes nós nos acostumamos com a pessoa de Jesus e esquecemos o quão poderoso, majestoso, santo e digno de adoração Ele é. Nós nos acostumamos tanto com Jesus a ponto de talvez não reconhecermos Ele como o próprio Deus. Vocês estão comigo aqui? Então parece que nós damos uma ênfase, quando nós falamos de Deus o Pai, nós damos uma ênfase ainda maior quando nós falamos do Espírito Santo, mas quando se trata de Jesus, parece que é apenas alguém que veio, morreu pelos meus pecados e agora está à destra de Deus. Mas João não, com toda a reverência, quando ele está tendo a revelação para escrever o último evangelho que nós vamos ter, João ele fala, olha, Ele é Deus. Ele é Deus. E sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Porque Ele era o Verbo. Amém, irmão? Glória a Deus, Ele é a palavra revelada, aquele que veio nos mostrar Deus Pai. A palavra de Deus vai nos dizer, né? João relatando, ele diz, olha, ninguém nunca viu o Pai. Então Cristo veio para nos revelar o Pai. E o próprio Jesus, ele vai dizer isso, quem vê a mim, vê ao Pai. Amém, irmão? Então você quer conhecer Deus Pai, conheça Jesus Cristo, o Filho. Você quer saber qual é a palavra de Deus Pai? Conheça as palavras de Jesus, o Filho. Porque Jesus diz, olha, eu não falo nada de mim, eu só falo aquilo que meu Pai me manda dizer. Eu só falo o que eu ouvi meu Pai falar. Amém? Ele é a palavra revelada. E como Isaías já havia profetizado, antes do Cristo revelado viria alguém que prepararia o caminho. João Batista, o profeta anunciado, aquele que então seria, entre aspas, Elias, que o povo estava esperando naquele momento. Tanto que quando eles perguntam para João, olha, você é Elias? Ele mesmo responde que não. Mas lá na frente, quando Jesus está falando de João Batista, ele fala assim, vocês estavam esperando Elias, e eu vos afirmo, Elias já veio, só que vocês não o reconheceram. Amém, irmão?
Por quê, pastor? Porque talvez ali os fariseus, os levitas, os saduceus, eles esperavam um Elias reencarnado, mas reencarnação não existe. O que Jesus estava falando é que o mesmo Espírito que estava sobre Elias estava sobre João Batista, que declarava: prepare um caminho, arrependa dos seus pecados, porque está chegando alguém depois de mim, que é superior a mim, porque já era antes de mim. Amém, irmão? E a palavra também vai nos relatar que o Senhor, ele veio para os seus, para os judeus. Também não é novidade para ninguém, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ainda bem que todos aqueles quanto o receberam, o Senhor os deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém? Por isso nós estamos aqui nessa noite, podemos declarar que nós somos filhos de Deus, porque nós o recebemos como único e suficiente Salvador. Nós cremos que Ele é o Cristo prometido, o Messias aguardado, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. Aleluia, irmão. Glória a Deus. É isso. Páscoa, a passagem. Todos nós sabemos que Páscoa lá no Êxodo, em hebraico, vai significar a passagem. Colossenses capítulo número 1, verso de número 13 e 14 vai nos dizer que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos plena redenção por meio de seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Amém? A Páscoa simboliza uma passagem. No Êxodo, uma passagem do Egito para a liberdade, rumo a Canaã, a terra prometida. Nos tempos de agora, Cristo ele vem nos trazer também uma passagem do império das trevas para a sua maravilhosa luz, de escravos do pecado, agora para livres de toda condenação. Amém, irmão? Aleluia! Foi isso que o Senhor veio nos trazer, uma passagem. E quando Ele voltar novamente, nós viveremos uma outra passagem. Teremos essa passagem do mundo físico e material para o mundo espiritual, a nova Jerusalém, aguardado por todos os filhos de Deus. A passagem. Nós sabemos que no Êxodo, para que a Páscoa fosse completa, exigia-se algumas coisas. Precisaria ter um cordeiro. Cada família precisaria apresentar um cordeiro macho, sem defeito, ou em algumas traduções sem mácula, que significa mancha ou sujeira, e sacrificá-lo. E com aquele sangue, eles deveriam passar o sangue daquele cordeiro no umbral da porta, para que quando o anjo do Senhor, o anjo que matou os primogênitos no Egito, passasse, pelo sangue vertido no umbral da porta, ele deixasse aquela casa em paz. Amém, irmão? Por isso hoje, nós entendemos que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e o mal não pode nos tocar, porque o que nos protege é o sangue vertido não no umbral da porta, mas o sangue vertido no madeiro. Aleluia, irmão, glória a Deus. Então veja, Jesus ele é o Cordeiro Pascual, aquele qual nós celebramos. Por isso que quando João ele vai testificar a respeito de Cristo, ele faz uma declaração fabulosa. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmão? Cristo, ele, como a Andréia bem pontuou no louvor, ele não veio simplesmente para agora você ter vitória. É vitória, pastor. Cristo ele não veio ao mundo simplesmente para fazer milagres ou para que você receba o milagre que você tanto espera. Cristo ele também não veio simplesmente para prosperar a nossa vida financeira. Pastor, todas essas coisas são válidas, com certeza. Mas ele veio para resolver o maior dos problemas que a lei não fora capaz de resolver, como está escrito, né? Como o escritor de Hebreus, ele disse: ora, a lei foi ineficaz para fazer aquilo que Cristo, por meio da sua graça, ele fez o quê? Tirar nós da escravidão do pecado. A lei ela veio simplesmente para nos mostrar que nós por nós mesmos não somos capazes de nos salvar.
E tem gente que ainda acredita que a salvação não precisa da interferência do Espírito Santo. E uma pessoa por si só, ela pode se decidir, a partir de hoje, eu deixo de ser mal e eu vou servir a Jesus Cristo. Não rola. Por quê? O próprio Cristo, ele nos fala, olha, depois de mim virá o Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se o Espírito Santo não nos convenceu quão pecadores nós somos e que nós precisamos de um Redentor, de alguém muito superior a nós, totalmente santo, irrepreensível, que já pagou, já fez o sacrifício pela nossa vida, irmão, não existe. Amém? Não existe caminho para arrependimento eu olhar para mim só e falar, não, pastor, eu consigo. Não consegue. O próprio Romanos capítulo número 8, lá pelo verso de número 23, se eu não me engano, se achar aí, você joga ali e corrige. Mas eu acho que está mais ou menos por ali, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e também nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém, irmão? Ou seja, tudo é uma obra espiritual. E Cristo, diferente de todo sumo sacerdote, diferente de todo pastor, diferente de todo padre, diferente de todo, vamos colocar dessa forma, toda a autoridade, entre aspas, autoridade religiosa que você pode ter, Cristo, ele é um sumo sacerdote diferente. Hebreus capítulo número 4, versos de números 15 e 16 vai nos dizer o seguinte, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diferente de todo sacerdote, sumo sacerdote, diferente de todo pastor ou líder espiritual, padre, seja lá o que você crê, Cristo, ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós, ou seja, ele entende as nossas fraquezas, porque em tudo ele também foi tentado. A diferença entre nós e Cristo é que de vez em quando nós cedemos à tentação e caímos no pecado. Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado. Mas ele se compadece de nós. Pastor, e por que isso é diferente do sacerdote, do pastor, do padre, do guia, seja lá o que for? Porque muitas das vezes a autoridade, ou a pessoa espiritual que está te guiando, às vezes não vai se compadecer de você. Muito pelo contrário, em vez de estender a mão, vai te apontar o dedo. Sim ou não? Talvez assim como eu, você conhece um monte de pessoas que hoje estão lá fora porque foram feridas dentro da igreja, porque em vez de eles acharem um lugar que os acolheria e caminharia com eles para que eles pudessem reconhecer os seus erros, se arrepender genuinamente diante do Senhor e obter o perdão, não nosso, mas do eterno, eles encontraram outro tipo de personificação. A personificação que apontou o dedo e diz, cara, você não merece a graça. Agora a pergunta que eu sempre faço é, quem merece? A diferença é que o pecado de alguns vem à tona e todo mundo fica sabendo. Mas uma vez eu ministrei isso aqui e disse, e se todas as nossas 24 horas fossem jogadas num telão, como nós temos aqui o projetor, será que alguém ainda se sentiria digno da graça de Deus? Porque com certeza você pecou hoje. Quem pecou hoje? Ufa, não estou sozinho, Todos nós pecamos hoje. A grande diferença é que talvez os nossos pecados não foram expostos, não diante das pessoas, mas diante do eterno, irmão, que não dorme. Nossos pecados estão expostos, mas Cristo está olhando lá de cima e dizendo assim, olha, eu me compadeço de você, eu entendo a sua fraqueza. Pastor, Cristo concorda com o meu pecado? Nunca. Mas ele se compadece. Em vez de ele te condenar, sabe o que ele faz? Ele prefere te estender a mão e dizer, olhe para o sacrifício que eu já fiz, porque o castigo que era para você, eu decidi fazer ele cair sobre mim para que hoje você tivesse liberdade. Amém, irmão? Você consegue entender isso? Por isso Hebreus vai nos dizer, olha, cheguemos com confiança ao trono da graça. Com confiança. Pastor, por que eu devo me achegar com confiança ao trono da graça? Porque os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa te ouvir.
As mãos dele não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Isso é palavra de Deus. Nós devemos nos achegar com confiança, certos que ele está ouvindo a nossa oração, ele está ouvindo o nosso clamor, ele está com suas mãos estendidas para nos ajudar, irmão. Por isso nós devemos chegar com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça e sermos ajudados. Oração do Pai Nosso, Mateus capítulo número 6. Já viu que a oração do Pai Nosso nos ajuda a chegar ao trono da graça antes mesmo da gente cometer qualquer tipo de pecado? A oração do Pai Nosso vai quase se encerrar dizendo assim: não nos deixeis cair em... Só que a maioria só ora para pedir perdão. Talvez você não comece o seu dia pedindo: Senhor, por favor, me ajude a não ceder à tentação. Senhor, por favor, me ajude a não ter um mau pensamento. Senhor, por favor, me ajude a não xingar ninguém no trânsito, né? Senhor, por favor, me ajuda a ser manso com a minha esposa. Não, geralmente nós nos achegamos ao trono da graça porque pecamos, e não para pedir ajuda para que nós possamos evitar o pecado. Agora Cristo, ele faz diferente. Ele vai pedir a Deus: perdoa as nossas ofensas, ou seja, perdoa os nossos pecados. Mas ele também nos ensina: Pai, não nos permita cair em tentação. Ele se achega ao trono da graça para pedir proteção e zelo do Senhor nas nossas vidas, mas também para arrependimento. Amém, irmão? Isso te ensina alguma coisa? Você deve se chegar ao trono da graça com confiança, primeiro para pedir: Senhor, por favor, não me permita cair em tentação. Mas se nós caímos em tentação, porque, claro, a nossa carnalidade, ela fala alto, não tem problema. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e está pronto para nos ouvir, nos acolher, nos perdoar e a gente continuar o nosso caminho. Amém, irmão? A gente escuta muito essa banalização por aí, que para você vir para Cristo você precisa largar o seu pecado. Eu prego algo completamente diferente. Venha com o seu pecado, conheça a Cristo, e Cristo vai te ajudar a largar o seu pecado. A igreja, irmão, ela nunca foi composta de pessoas perfeitas. A igreja nunca foi composta de pessoas que não tinham pecado, até porque quem não pecou? Uma igreja, certa vez, apanha uma mulher em adultério e leva ela até Cristo. E aí eles querem usar a lei. E eles vão dizer para Cristo: olha, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Cristo, por si só, ele vira para aquela igreja, porque eram os religiosos da época, e diz assim: tudo bem, mas eu vou te dizer o seguinte: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos começaram a deixar suas pedras no chão e sair de fininho. Isso me ensina como igreja. Isso me ensina como igreja. Seja recebendo alguém que está de fora, ou seja recebendo, novamente um irmão daqui de dentro. Chegou com um problema, caiu, vacilou de novo. Eu tenho que deixar minha pedrinha no chão, lembrar que eu também erro, e estender minha mão e apontar Cristo. Amém, irmão? Porque hoje em dia está muito doido, cara. E eu estava meditando nisso e eu falo: Deus, eu não consigo entender. O Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor morreu por todo mundo, para que todos tenham a chance de conhecer a tua graça. E é engraçado que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: olha, cuidai para que vocês não excluam ninguém da graça de Deus. O que Paulo estava tentando dizer? Cuidado para que vocês não excluam ninguém da graça de Deus. Deus não exclui ninguém de sua graça. Quem faz isso é aqueles que representam Ele. 2 Coríntios capítulo número 5 vai nos dizer que nós somos os embaixadores de Cristo. Ou seja, nós somos aqueles que representam Cristo na terra. Amém, irmão? Cristo está em terra fisicamente? Não. Como a própria palavra relata, ele foi elevado aos céus e agora ele está à destra de Deus. Ele envia o seu Espírito, chamado Espírito Santo, Consolador, para que agora habite em nós. Ou seja,
O próprio Deus, Ele não priva ninguém da graça dele, mas muitas das vezes nós, como representantes de Cristo, privamos os outros. Não, peraí, você tem que largar isso primeiro antes de você vir para a igreja. Não, irmão, vem com toda a sua parafernália. Vai ser um prazer te receber, porque eu nunca vi alguém ir até Cristo e continuar a mesma pessoa. Se você foi até Cristo e continua a mesma pessoa, sinto muito, não te apresentaram o Cristo verdadeiro. E se você conhecer o Cristo verdadeiro e continua pecando porque você quer, aí eu também tenho uma péssima notícia para te dar, porque o escritor de Hebreus também vai dizer que aquele que peca deliberadamente, depois de já ter tido o conhecimento da plena verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado dele, apenas uma ardente expectativa do juízo de Deus. Então aqui me mostra duas coisas. Primeiro, o Senhor não priva ninguém da sua graça. Segundo, o Senhor tem uma responsabilidade séria com aqueles que conhecem a verdade. Conheceu a verdade, conheceu o Cristo de verdade, foi purificado dos seus pecados, batizou, confessou ele, pastor, conheço a verdade. Que verdade? A verdade que ele deixou. Conhecereis a verdade vos libertará. Você já foi liberto, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Você já foi liberto. Pastor, se eu já fui liberto, por que de vez em quando eu volto para aquele pecado que eu fui liberto dele? Porque a própria palavra também vai nos dizer que é a mesma coisa do cão voltar ao seu próprio vômito e a porca lavada voltar a se revolver na lama. Você não vai porque você não foi liberto. Não é por isso. Você já foi liberto. Você vai porque você quer. Você vai porque você não consegue valorizar o sacrifício de Cristo a ponto de entender que Ele não te chamou para ficar comendo o seu vômito. Pastor, o que é o meu vício pecaminoso? O vômito. Aí você vai lá, Cristo ele vem, né? É igual o viciado em droga quando ele passa pelo detox, é ou não é? Ele fica lá um tempo, né? Cristo ele vai, cuida dele, isso metaforizando, claro, né? E ele vai, vomita e tem todo aquilo lá, de repente ele sai outra pessoa, liberto. É ou não é verdade? Ele está liberto, mas o vômito ficou lá atrás. Se ele decide voltar, o que ele está dizendo é: eu vou voltar lá atrás e comer o vômito que Cristo fez eu vomitar para fora. Agora, eu entendo que Cristo ele nos libertou para que nós pudéssemos comer dos banquetes celestiais e não do vômito que ficou lá atrás. Você está conseguindo entender? Isso é Páscoa. É uma passagem. Você não é mais o viciado. A igreja é lugar de ex-drogado, ex-prostituta, ex-viciado em pornografia. É ou não é? Ex-xingador. Né? Tem gente que de 10 palavras que ele fala, 8 é palavrão. Então é tudo ex. Por quê? É isso que o Senhor faz conosco. Uma passagem. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Existe uma frase muito interessante que diz: só quem não tem consciência do quão pecador é, não valoriza o sacrifício de Cristo na cruz. Só quem não entende o quão foi perdoado, não consegue agradecer todos os dias pela redenção que Cristo proporcionou. Essa frase mexe muito comigo. Só quem não tem consciência do quão pecador é, não valoriza o sacrifício de Cristo. E aí de vez em quando a gente vai ouvir umas asneiras na internet, como todos vocês viram um vídeo por aí de um cara dizendo: mas eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar. Eu digo: ó. Ele usa o exemplo, é a mesma coisa de eu estar endividado e alguém pagar a minha conta. Eu vou dizer para a pessoa: obrigado, mas eu não pedi para você pagar. Quando desse eu ia resolver. A questão é: quem consegue resolver por si só a conta do pecado? Porque a palavra de Deus, para quem acredita que ela é inerrante e falível, e de fato é a palavra de Deus, diz que o salário do pecado é o quê? Igreja que lê Bíblia é outra história. O salário do pecado é a morte. Aí a gente escuta: mas eu não pedi para ele morrer. Pois é, infeliz, mas ele morreu porque você não daria conta. Ninguém precisou pedir mesmo não, porque João 3,16, esse é o clássico: porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus fez por quê? Amor. É igual o pai com o filho. É ou não é verdade? Seu filho está com dificuldade, talvez financeira, por mais que ele não te peça ajuda, você não vai mover céu e terra para ajudar ele? Você sabe que ele está se lascando, está endividado. Você, como pai, sem ele te pedir ajuda, vai interferir no meio. Se você ficar sabendo, você vai fazer alguma coisa. É impossível um pai que vê o filho indo por um caminho errado não fazer nada. É ou não é verdade? E Deus, a mesma coisa por nós. Pode ser que merecimento é outra história. Pode até não merecer, mas como eu amo, eu vou entregar o meu próprio filho para morrer por amor a ele. Para que eu possa quitar uma dívida chamada pecado, ou salário do pecado, que o levaria à morte. E aí tem gente falando, pastor, mas morrer não é tão ruim. É porque o Senhor, ele não estava falando da morte natural. Ele estava falando daquilo que Apocalipse chama de segunda morte, a morte eterna, o inferno, a condenação. Então hoje todos nós, e eu quero encerrar esse ponto para a gente entrar nos próximos, mas hoje todos nós temos, por causa da graça de Deus, a oportunidade de não irmos mais para o inferno. Pastor, por que pessoas vão para o inferno? Porque escolheram ir para lá. Pastor, quem em sã consciência escolheria ir para o inferno? Você conhece a verdade? Você já sabe então aquilo que te leva para o inferno. A partir do momento que você pratica tudo aquilo que te leva para o inferno, você está escolhendo para onde você quer ir. E aí eu vi um padre, nem sei se ele é padre, bispo, cardeal, não sei, né? Porque tem gente que acha que o evangélico ele tem alguma coisa contra o católico. Muito pelo contrário, eu escuto alguns padres e aprendo com eles. Inclusive, concordo com toda a doutrina da Igreja Católica? Com certeza não, mas a gente negar que o catolicismo, foi através do catolicismo que o cristianismo se fundiu, a gente está ficando louco. Amém? E aí eu ouvi um padre falando exatamente isso, eu achei interessantíssimo e concordei com ele. Ele falou, é mais fácil ir para o céu ou para o inferno? E aí toda a igreja respondeu, é mais fácil ir para o inferno. Ele falou, pois vejamos bem, a salvação é de graça, é ou não é? O perdão é de graça, a presença do Espírito Santo também é de graça, né? Você vir na igreja, você pagou alguma coisa para entrar aqui? É de graça. Você ouvir a palavra de Deus, é de graça. Agora para você ir para o inferno, a balada você paga, a droga você paga, a bebida você paga, o cigarro você paga, a prostituta você paga. Então peraí, ir para o inferno é mais difícil. Só que a gente prefere ir para o inferno por prazeres momentâneos do que ter tudo de graça e não querer ir para o céu. Aí surge uma frase que ilustra muito isso. O que é de graça, ninguém valoriza. Só que aqui, eu vim nessa noite para te lembrar, não foi de graça. Teve um peso, um preço que por mais que não caiu sobre nós, caiu sobre aquele que nos amou primeiro. Então todo o preço que nós pagamos, a oração, a leitura da palavra, o vir na igreja, o jejum, é muito pequeno comparado ao preço que Cristo pagou. Amém, irmão? Nós precisamos valorizar Cristo. Precisamos. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Amém, irmão? Para celebrar aquilo que ele fez no Antigo Testamento e o que ele fez por meio da sua morte e ressurreição. A Páscoa, a passagem, a transferência. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Em Êxodo capítulo número 12, Deus ele vai instituir uma refeição simbólica, memorial, para que seja feita a Páscoa. E nós temos aqui então 6 pontos. Decore, 6 pontos que simbolizava a Páscoa. Então eu vou pegar a tradição simbológica e vou pegar isso se consumando em Cristo para você entender o que a gente celebra, que com certeza não é ovo de chocolate, com certeza não é um coelho, até porque coelho não bota ovo, e aí eu fico doido, né? Pastor, então tem problema no ovinho de chocolate? Problema nenhum, irmão. Eu entendo que o ovo de chocolate ele é capitalismo puro. É ou não é verdade? Capitalismo puro. Capitalismo. Vai lá, dá o teu ovinho de chocolate, mas se na sua casa o teu filho fala mais do coelho do que do cordeiro, tem alguma coisa errada. Não tem problema nós darmos o ovo de chocolate, faz o que você quiser. Eu particularmente também dou, para alegrar minha filha.
né? Toma aqui o ovinho de chocolate, mas o que é a Páscoa? Sofia vai responder: a ressurreição de Cristo. A Páscoa para ela não é chocolate. Chocolate eu já ensinei para ela. Falei, o chocolate é um bônus, porque para Jesus foi amargo, para que para nós pudesse ser doce. 6. E eu quero tratar primeiro o cordeiro sem defeito. Amém? Êxodo capítulo número 12, versos de números 3 a 6, vai ser a referência para nós a respeito do cordeiro sem defeito. O cordeiro sem defeito, irmão, ele representava aquele que seria dado sobre ele o pecado, ou seja, substituição e redenção. O sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta iria salvar os primogênitos da morte quando o anjo passou pelo Egito, e isso se consuma em Cristo. Por isso que, como nós lemos, João, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele foi a substituição. Era para ser eu e você. Ele se coloca em nosso lugar. Da mesma forma que o Cordeiro foi sacrificado para que o povo de Israel fosse absolvido. Amém? E o sangue dele nos purifica de todo pecado. 1 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 7, no final do versículo, Paulo ele vai dizer o seguinte: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro. Amém, irmão? Segundo item, os pães asmos ou sem fermento, Êxodo 12, 8. O pão sem fermento simboliza a pureza, a separação do pecado. O fermento, ele era visto como um símbolo de corrupção, de pecado. Em 1 Coríntios capítulo número 5 também, que Paulo está tratando a respeito da Páscoa, dos versos 7 a 8, Paulo também ele associa o pão sem fermento com sinceridade, verdade e pureza. Aí vem Cristo: eu sou o pão da vida. Você consegue entender? Cristo totalmente puro, sim ou claro? Cristo é totalmente santo, sim ou claro? Óbvio, Cristo é o nosso pão sem fermento, puro, verdadeiro, santo, do qual, quando nós comemos simbolicamente em memória dele, nós estamos dizendo: olha, eu não sou totalmente santo, eu não sou totalmente puro, mas aquele que pagou o preço no meu lugar é. Cristo é a representação dos pães asmos, ele é o pão da vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo número 22, verso de número 19, Cristo ele está tendo a sua última ceia antes de ser levado para a crucificação. E quando ele vai falar a respeito do pão que ele está ali dando para os discípulos, ele diz: olha, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Amém, irmão? Aleluia. Terceiro, ervas amargas. Êxodo 12, 8 também vai falar sobre isso. A erva amarga, ela representava tanto a amargura da escravidão, do peso, do fardo pesado que os israelitas estavam vivendo no Egito. O sofrimento era uma forma de lembrar a dor e a opressão. Pastor, e como que isso se consuma em Cristo? Isaías capítulo de número 53, verso de número 1 ao verso de número 11. Você tem Bíblia? Abre aí comigo. Isaías 53, verso de número 1 ao verso de número 11, nós vamos ler. Eu acho esse aqui talvez o mais importante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós: e quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Erva amarga. Cristo foi um homem de dores, experimentados no sofrimento. Como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós nele não tinha
estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressor ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado, e foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora Deus tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo ficará a muitos e levará a iniquidade deles. Amém? Glória a Deus. Erva amarga. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agradou a Deus moê-lo. Erva amarga. Como eu disse, talvez para nós doce, mas para Cristo amargo, dor, sofrimento. Agradou a Deus moê-lo. Cara, quando eu estava lendo isso aqui à tarde, preparando essa mensagem, eu falei, meu Deus, imagina se Deus resolve moer a gente. Você ia aguentar, irmão? Ia nada. Gente, é tudo um bando de frouxo. Não é verdade? Bate uma tempestade na nossa porta, uma crise familiar, a gente já pensa que Deus esqueceu da gente. Não é verdade? O milagre parece que está demorando, parece que Deus atrasou. A gente não aguentaria se Deus decidisse moer a gente, da mesma forma que Ele fez com Cristo. Imagina você se doando para alguém, alguém gritando para você assim: ué, você não era o Filho de Deus? Desce daí, rapaz, que eu quero ver. Eu falo sempre que eu vou pregar a respeito do sacrifício de Cristo. Ainda bem que Deus é Deus, Jesus é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Porque se fosse o Felipe na cruz, eu ia falar: desce e te dou um cacete. Vem cá que é agora que eu te pego, vou te arrebentar. Deus, né? Pai, não quero mais não. Pode mandar tudo para o inferno e a gente recebe a adoração dos anjos e convive com os anjos o resto da vida. Quero não, estou morrendo pelo cabo, o cabo está me xingando. A gente se ofende quando a gente vai fazer um evangelismo e a pessoa fala assim: quero não. Eu dou esse testemunho. A primeira vez que eu fui sair na rua para evangelizar, a primeira pessoa que eu parei, entreguei um folhetinho para ela, falei assim: posso falar de Jesus para você? O cara tinha uns 2 metros de altura, sem maldade, né? E aí eu olhava para cima e ele virou para mim e falou assim: eu não creio, eu sou ateu. Falei: ótimo. A primeira pessoa que eu vou evangelizar é um ateu. Falei: pois bem, por dentro, né? Pois bem, Espírito Santo, o que é que eu faço? Eu falei: então tá bom, Deus te abençoe. Ele não crê em Deus, né? Não posso nem falar para ele: Deus te abençoe. O que é que eu faço? O Espírito Santo me trouxe estratégias para conduzir aquela conversa. A primeira pergunta foi: você não crê por quê? E aí desenrolou toda a conversa, né? Mas às vezes a gente se ofenderia. Aqui um bilhetinho: Deus te abençoe, não sou ateu. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. É o diabo não querendo que eu evangelizo. Gente, imagina se Deus fosse nos moer como Ele fez com Cristo. Ainda bem. Eu sou eternamente grato pelo sacrifício do meu Senhor. Eu não daria conta. As ervas amargas. Cristo sofreu o amargor do castigo que era para ser nosso. Quarto, para a gente caminhar, o sangue do Cordeiro. Amém, irmã? Êxodo 12, do 7 ao 13. O significado é proteção e livramento.
proteção e livramento. Hebreus 9:22 vai nos dizer que o sangue de Jesus nos livrou da condenação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. 1 João, capítulo número 1, verso número 7, vai nos dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, proteção e livramento. Amém? O sangue de Cristo primeiro nos trouxe livramento. Como? Nos purificando de todo pecado e nos tirando a condenação eterna. E agora, pastor, o sangue de Jesus agora me traz proteção. É por isso que eu creio que praga nenhuma pode chegar à minha tenda. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus me cobre. Por isso que eu acredito que aquele que nasceu, é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque o sangue de Jesus lhe cobre. Amém, irmão? Isso não é misticismo, isso é Bíblia. Por isso que o Senhor, Ele nos deu autoridade no seu nome. Em nome de Jesus, os enfermos são curados. Em nome de Jesus, os milagres acontecem. Em nome de Jesus, os demônios são expulsos. Porque em nome de Jesus, porque o sangue dele verteu na cruz, trazendo assim uma vitória eterna sobre principados, potestades e contra toda a hóstia do mal. Trava aí. Muita informação. Amém, irmão? É o sangue de Jesus. Aí domingo passado, acho que foi domingo passado, eu falei disso. A gente clama o sangue de Jesus para tanta coisa fútil, mas não clama o sangue de Jesus para aquilo que importa. Não é verdade? O arroz queima, sangue de Jesus tem poder. É o diabo querendo que eu faça jejum. O diabo não quer que você jejua, filho. Tira isso da sua cabeça. A gasolina acaba, o sangue de Jesus tem poder. É o diabo não querendo que eu vá na igreja. Não, negligência sua. O carro está na reserva faz 2 semanas. Abastece. Aí nós clamamos o sangue de Jesus pelo carro. Nós clamamos o sangue de Jesus pelo arroz. Não é verdade? Nós clamamos o sangue de Jesus pelo gerente chato, que na verdade ele não é chato. Você que não tem compromisso, chega atrasado e não quer ser chamado a atenção. Nós clamamos o sangue de Jesus, mas para aquilo que precisa a gente não clama. Não é verdade? Quando nós temos uma opressão real, não clamamos o sangue de Jesus. Pastor, o que é uma opressão real? O que eu estou sentindo o dia inteiro. Estava passando mal o dia inteiro. Louvor aqui eu estava custando aguentar de passar mal. Minha mão suando, eu suando frio. Eu falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não comi nada diferente. Não tem como ser meu organismo. Entrei em batalha, clamando o sangue de Jesus. Senhor, me tira dessa opressão. Senhor, em nome de Jesus, toda retaliação eu mando embora, em nome de Jesus, clamando o sangue, o nome de Jesus. Antes da pastora vir tirar o dízimo, tudo bem, tranquilo. Aí você não tem discernimento para entender que às vezes os problemões que você tem na sua casa é um levante maligno. E aí você não clama o sangue de Jesus no seu casamento, você não clama o sangue de Jesus para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Para os filhos. Teve uma vez que eu dei graças a Deus que a Vitória não percebeu. Mas geralmente a gente coloca a Sofia para dormir e coloca uma câmera para a gente ficar observando ela. E certa noite ela acordou perturbadíssima. E eu vi. E eu vi que ela se assentou na cama e estava olhando para frente e chorava, falando alguma coisa. Eu falei para a Vitória, eu vou lá correndo, sentindo meu espírito. Falei, é alguma coisa, não faz sentido. Cheguei lá e a Sofia tremendo, olhando para o nada, estava falando assim, sai daqui. Sentei do lado dela e falei, Sofia, não tem ninguém aqui. Quem está aqui? Ela falava, papai, manda sair, manda sair. Aí eu entrei em guerra, no quarto mesmo. Virei e falei, diabo, quer brigar? Arruma alguém de seu tamanho, eu estou aqui. Vem em cima de mim, mas em cima dela não. Coloquei o mãozão na cabeça dela e falei, em nome de Jesus, toda a opressão, todo contra-ataque maligno contra a minha filha, eu repreendo agora em nome de Jesus. Deitou, virou para o lado e dormiu como se não houvesse amanhã. E aí os pais inconsequentes estão dizendo, não, é paralisia do sono, demônio. Não, é perturbação noturna, demônio.
Não, é porque deve que comeu muito. Tenha discernimento. Pastor, morro de medo. Não tem como você morrer de medo daquilo que já está derrotado, irmão. O sangue de Jesus já foi vertido, o Senhor já venceu. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E depois o sangue, pastor, quinto ponto, o cordeiro precisava ser assado no fogo. Não cozido e nem cru, mas assado. Êxodo 12:9 é a nossa referência. O fogo simbolizava o juízo de Deus. E é aqui que muita gente não entende a respeito da crucificação de Cristo. Pastor, o que Cristo estava fazendo na cruz? Recebendo o juízo de Deus que era para vir sobre a gente. Deus nunca abandonou ninguém, amém? Mas abandonou seu próprio filho. Eu falo e repito: ninguém em vida nunca foi abandonado por Deus totalmente, a não ser Cristo. Agora você imagina, você convivia com o Pai, vem em terra, em todo tempo você fala daquilo que o Pai está falando, você faz aquilo que viu o seu Pai fazer, está em sintonia completa com Deus Pai, e de repente você atribui para si o pecado de toda a humanidade, a ponto do Pai olhar para você e falar assim: para você agora não é mais minha presença, eu me retiro de você para que venha o meu juízo sobre você. O fogo simboliza juízo de Deus. E aí tem muito crente doido dizendo assim: me batiza com fogo, você não sabe o que você está pedindo. Por isso que no batismo, quando Cristo está sendo batizado por João ele fala duas coisas: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São dois batismos diferentes. Batismo do Espírito Santo nós conhecemos, além de trazer para nós a consciência do pecado, da justiça e do juízo, e trazer também dons espirituais, comunhão. Esse batismo do Espírito Santo nós conhecemos, mas também existe o batismo com fogo, que é o quê? A revelação do juízo de Deus. Cuidado se você pedir para Deus te batizar com fogo, irmão. Deus me frie, não quero. Se Ele for me batizar com fogo, que seja para queimar todas as minhas impurezas e me santificar, mas que o juízo dele não caia sobre a minha pessoa. O cordeiro assado no fogo simbolizava o juízo de Deus. Por isso que o cordeiro ele precisava ser completamente consumido, apontando para o sacrifício completo e definitivo de Cristo. 2 Coríntios capítulo número 5, verso número 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. E aqui eu posso te dar uma ressalva. Vou dar no 6 e último, para a gente encerrar. Vai falar não apenas de utensílios agora ou atributos, vai falar a respeito de postura. Cintos cingidos, sandália nos pés, e para o sacerdote do lar, ou seja, o homem responsável por aquele lar, cajado na mão. Aqui vai falar de um posicionamento, indica uma prontidão, sabe? Estou pronto, estou com os cintos cingidos, apertados, minha sandália já está no pé, o cajado já está na mão, porque simboliza aqui um posicionamento e uma prontidão baseado na fé. O povo deveria estar preparado naquele momento, irmão, para partir do Egito, logo após o Senhor consumar o seu juízo pela morte dos primogênitos. Faz o seguinte: o anjo do Senhor vai passar matando os primogênitos aqui do Egito, e quem tiver com o sangue no umbral será liberado. O juízo não virá sobre você. Top, mas faz o seguinte: cinge o cinto, sandália no pé, cajado na mão, porque logo depois vocês vão partir para a terra que eu prometi. Posicionamento. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Simples. Hoje, irmão, nós precisamos estar prontos, não apenas simbolicamente como foi a partida do Egito, nós precisamos estar prontos, porque o mesmo Deus que foi simbologicamente representado no Êxodo, Ele veio em carne, morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele fez uma promessa: eu irei voltar.
Então, irmão, sabendo que o nosso Senhor irá voltar, deixa eu te falar uma coisa: cinge o cinto, sandália no pé, cajado na mão, esteja pronto. Mateus capítulo número 24, Mateus capítulo número 25 vai ressaltar a respeito dos princípios das dores, mas também do arrebatamento. E o Senhor vai nos dizer: o dia e hora, ninguém sabe. Por isso que crente é taxado de doido. Vocês já repararam que a gente está se preparando para um momento que a gente não sabe quando vai ser? Mas a Bíblia ilustra isso. Diz: se o pai de família soubesse quando entraria o ladrão na sua casa, ele não iria se preparar? Ele não iria armar até os dentes para combater esse mal da sua família? Pois é. A gente não sabe exatamente quando vai ser, mas o Senhor deixou dicas. Quem tem ouvidos, ouça. Ele deixou dicas de quando estaria próximo. Pastor, então você se baseia nas dicas? Não só. E aqui eu quero encerrar. Por que você não se baseia só nas dicas? Porque o Senhor me deu dica de quando Ele vai voltar, mas Ele nunca me deu dica de quando eu posso ir, né? Eu não sei, ser bobo, né? Vai que eu não vivo até Ele voltar, mas eu vou me encontrar com Ele. Se eu não tiver com o cinto cingido, sandália no pé e cajado na mão, me lasquei. Porque todos nós compareceremos diante de Cristo, seja via arrebatamento, seja via morte natural. Por isso, irmão, aqui existe uma ressalva para você, em nome de Jesus. Eu só estou falando isso porque eu amo sua vida e sua alma. Não brinque com o sacrifício de Cristo. Não brinque com a Páscoa. Não brinque com o Cordeiro. Cristo é um Cordeiro. Amém, irmão? Mas também é um leão. Cristo para nós hoje, aqui nessa noite, aqui na Vale, Ele está se apresentando como Cordeiro, que te purifica dos seus pecados, que está te dando mais uma chance nessa noite, de você se arrepender e caminhar com Ele, caminhar com a igreja. Nós estamos aqui para te acolher, mas chegará o tempo que Ele não se apresentará mais como Cordeiro, Ele se apresentará como leão. Aí acabou, irmão. Porque, pastor, o que o leão faz? Arregaça suas presas. O leão da tribo de Judá, ele não vem para salvar, ele vem para operar juízo. Então eu prefiro me encontrar com o cordeiro do que com o leão. E o cordeiro está aqui nessa noite. Amém, irmão? Eu posso senti-lo, acredito que você também. Está uma atmosfera tão boa, né? Estou me sentindo tão acolhido pelo Senhor hoje. Ele é a nossa Páscoa. Hoje nós celebramos, irmão, que o nosso Redentor, Ele vive. Eu queria que nós fizéssemos uma oração de gratidão. Fica de pé no seu lugar, já acabei. Uma oração de gratidão. Pastor, vou agradecer pelo quê? Pelo sacrifício perfeito. Vou agradecer porque o Senhor é o Cordeiro. Vou agradecer porque Ele é o pão da vida. Vou agradecer porque a erva amarga que era para eu estar comendo hoje, Ele comeu no meu lugar. Vou agradecer porque todo domingo, toda vez que a gente se reúne como igreja, o Senhor Ele está falando assim: ei, cinge o cinto, cara, calça a sandália, pega o teu cajado na mão, não negocie a sua fé, não fraqueja, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Toda vez que a gente se reúne, Ele está nos dando uma oportunidade de posicionamento. Amém, irmão? Feche os seus olhos, encurva a sua cabeça. Agradece o Senhor.